Olá pessoal, para você entender engenharia hoje, falaremos a respeito do cálculo de gerenciamento de risco, que visará determinar a obrigatoriedade de implantar ou não o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esse cálculo é guiado pela ABNT-NBR 5419, que trata de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. A instrução normativa dos bombeiros, que trata desse tema, normalmente menciona que esse cálculo de gerenciamento de risco não pode ser utilizado em postos para reabastecimento de combustíveis, depósitos de combustíveis ou inflamáveis, depósitos de explosivos ou munições e também em postos de revendas de GLP, quando nesse caso a área for inferior a 750 metros quadrados. Quando eu digo que normalmente menciona que esse cálculo não pode ser utilizado, eu quero dizer que vocês precisam verificar as instruções normativas do Corpo de Bombeiros de cada estado. No Brasil, essas normas de prevenção contra incêndio possuem tratamento diferenciado por estado. No vídeo anterior, nós demonstramos aquela planilha de carga de incêndio, não sei se vocês estão lembrados, onde a gente tinha como objetivo resolver alguns problemas encontrados em edificações com baixa carga de incêndio e que não possuíam justificativa técnica para implantar um SHP ou um sistema de detecção de incêndio. Então, nesse vídeo, iremos seguir o mesmo raciocínio, utilizar recursos normativos respaldados pela norma para justificar que a implantação de um determinado sistema é desnecessário apesar da sua área. Então, antes de iniciar, vale frisar que essa norma da ABNT não se aplica a sistemas ferroviários, sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externo à estrutura e sistemas de telecomunicação externo à estrutura. A norma traz um modelo de cálculo que abrange diversas variáveis, que visam entender como é a construção que se pretende executar. A norma não sabe o que você pretende fazer, então ela vai te pedindo parâmetros que vai definindo as características da obra e com isso vai formando um grau de risco. Ou seja, ela de certa forma determina o risco, te mostra parâmetros para saber se o risco que você chegou como resultado é um risco baixo, um médio ou um alto, e no final te ajuda a interpretar esse resultado. O gerenciamento do risco é obtido através de parâmetros que são inseridos no modelo de cálculo que é proposto. Os parâmetros que a norma lista são, temos o fator A, que é relativo ao tipo de ocupação da estrutura, por exemplo, um hospital, uma fábrica, um hotel ou uma casa. Temos o fator B, que é o tipo de construção da estrutura. Então, esse fator é determinado baseado no tipo de estrutura, como por exemplo aço, concreto, alvenaria, madeira. Então, esse gerenciamento de risco envolve o tipo de construção da estrutura também, e não só o tipo de ocupação dela. Agora, o conteúdo da estrutura é o fator C. Nesse fator, a norma tenta compreender se o conteúdo dessa edificação é importante, considerando os padrões de importância dela mesma. O tipo de ocupação que determina o fator A é uma fábrica, mas é uma fábrica que não possui objetos de valor, ou que são suscetíveis a dano, ou então é uma fábrica que, muito pelo contrário, tem muitos objetos de valor. Vai lá, um exemplo. Uma fábrica de blocos de concreto tem um tratamento diferenciado de uma montadora de veículos. Então, o próximo fator que ajuda a determinar esse risco é a localização da estrutura. Nesse item, a ideia é entender a região que a estrutura será implantada e entender se essa edificação ela vai ser construída numa região onde ela mesma é o corpo mais alto do seu entorno, ou ela está inserida num lugar onde está rodeada de árvores que são maiores que ela. Então, essa é a ideia desse fator D. Já o fator E, ele busca entender a topografia da região.
se é uma planície, se é uma região com elevações moderadas, montanhosas, enfim, ele procura compreender isso. E por fim temos a classificação da estrutura quanto ao nível de proteção, que é baseado numa tabela onde a norma diz o tipo da estrutura e os efeitos que uma descarga atmosférica pode causar nela. Feito todas essas classificações, a gente começa a etapa de cálculo. A primeira determinação a ser realizada é a obtenção da densidade de descargas atmosféricas para a Terra. Ela é dada por uma forma que vai aparecer em algum lugar da tela, talvez por aqui, onde a densidade de descargas atmosféricas é Ng, e a fórmula é Ng igual a 0,04 vezes Td elevado a 1,25. O Td é a quantidade de trovoadas por ano que ocorre numa região. Essa quantidade é sugerida numa das figuras da NBR. Então deve-se ver qual é a região e buscar adotar esse valor. Pode ser pesquisada fontes externas que sejam confiáveis, né? Não tem nenhum problema nisso, mas tem que ser fontes realmente confiáveis. O Ng como resultado final ele vai ser em quilômetros quadrados por ano. O próximo procedimento do cálculo é determinar a área de exposição equivalente. Então essa fórmula também deve aparecer por aqui, onde com o comprimento, largura e altura da edificação a gente encontra a área de exposição equivalente, que é a área de exposição às descargas atmosféricas. A abreviatura é AE. Após esses dois cálculos, a gente vai então descobrir a frequência média anual previsível de descarga atmosférica na estrutura. A sigla que se dá para essa denominação é ND, e a fórmula também deve aparecer por aqui. ND é igual a Ng, que calculamos, foi a primeira coisa que calculamos, vezes AE, que foi o segundo item, elevado a 10 na menos 6. Então, ND é a frequência média anual previsível de descarga atmosférica na estrutura. Depois de determinado valor de ND, que é o número provável de raios que anualmente podem atingir a estrutura, o passo seguinte é a aplicação dos fatores de ponderação indicados anteriormente, que são aqueles fatores A, B, C, D e E. Então a gente multiplica o ND, que foi obtido anteriormente, por esses fatores. Daí nós encontramos um coeficiente. Esse método que foi apresentado, visando obter esse coeficiente ND, destina-se a orientar uma avaliação que, em certos casos, pode ser difícil. Se o número do resultado obtido for consideravelmente menor que 10 elevado a menos 5, e não houver outros fatores preponderantes, a estrutura dispensa proteção. Agora, se o resultado obtido for maior que 10 a menos 5, por exemplo, 10 a menos 4, deve existir razões bem fundamentadas para não se instalar um SPA, para não se instalar um SPDA. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês hoje seria isso. Dependendo do tipo de edificação, as suas características, aonde ela está inserida, não só inserida em termos de topografia, mas em região do Brasil, diversos fatores, tipo de ocupação, tipo de estrutura, enfim, uma série de conjuntos de características aplicado nesse modelo de cálculo da norma permite que a gente determine se realmente de fato é importante a implantação desse SPDA ou se ela pode ser dispensada. Se esse cálculo ele for evidenciado de maneira bem clara, bem transparente, no memorial de cálculo, no memorial descritivo do sistema preventivo contra incêndio, é muitíssimo provável que a dispensa do SPDA ocorra. Tanto é que em algumas corporações, algumas entidades do Corpo de Bombeiro, acabam que nem avaliam o processo de cálculo. Eles apenas solicitam que seja apresentado, alguns não fazem a análise e
com a apresentação e a assinatura do proprietário da edificação e do responsável técnico, já é o suficiente para assumir aquilo como verdade. Então é dessa forma que vai funcionar na prática, em alguns estados, tá? Então isso tem que ser avaliado. Mas é basicamente isso. Calcular esse risco, gerenciar ele, verificar se é um risco realmente desprezível ou não, e sendo desprezível, dispensar o sistema, e sendo não desprezível, sendo um risco mais alto, certamente deve-se implementá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado do que nós discutimos hoje e peço que continue acompanhando a gente, segue a gente lá no canal, assim vocês conseguem receber nossos vídeos com mais frequência.